me chamo Henrique Medeiros, está no ar o segundo episódio do Teólogo de Quinta no Campeonato Acreano. Nessa segunda rodada do Campeonato Acreano é aberto com Humaitá e Santa Cruz. O jogo começou bem equilibrado, as duas equipes com bastante medo de se lançar ao ataque. Estavam se estudando bastante nesse primeiro tempo, passaram bastante tempo se estudando sem nenhuma agressividade. As duas defesas bem postadas, né? O ataque das duas equipes não criando muita coisa. A equipe do Santa Cruz tomava iniciativa, outra hora a equipe do Humaitá roubava uma bola e dava uma escapada no contra-ataque, né? Mas nada de muito perigoso. Os dois goleiros não trabalharam até os 26 minutos do primeiro tempo, até que aos 26 minutos do primeiro tempo, uma bola espirrada ali do meio de campo acaba sobrando dentro da área da equipe do Humaitá e o atacante do Santa Cruz acaba aproveitando um gol bem estranho, vamos falar assim, uma bola bem inesperada, né? Uma disputa que a bola espirrou no meio de campo, sobra para o atacante do Santa Cruz fazer 1-0. Aí o Santa Cruz faz 1-0 e o Humaitá não demonstra muita vontade de empatar o jogo. Fica no mesmo jogo equilibrado, com as duas defesas bem postas, né? Se impondo bastante no jogo. A equipe do Humaitá começou a querer dar sinais que iam começar a se organizar a atacar depois dos 30 minutos. Aos 32 minutos, o camisa 7, o Alexandro, dá um chute que o goleiro João Pedro do Santa Cruz faz uma boa defesa e cede o escanteio para a equipe do Humaitá. Nesse mesmo escanteio, a equipe do Humaitá acaba vindo ao empate no 1-1 com o Santa Cruz com um gol olímpico. Sim, um gol olímpico. Mérito do jogador camisa 7, Alexandro, que fez o gol, também, mas muito demérito ali da zaga no primeiro pau, um escanteio cobrado no primeiro pau, a zaga bateu cabeça, não conseguiu afastar e o goleiro João Pedro, que tinha acabado de fazer um milagre, né, fazendo uma boa defesa, acaba falhando e tomando esse gol de empate. Aí depois desse gol de empate aos 32, 33 minutos do primeiro tempo, a equipe do Humaitá tomou mais de conta do jogo no meio de campo. Teve algumas jogadas de profundidade, as duas equipes, como eu falei, né, bem inoperantes no seu ataque, bastante falta de criatividade, sendo que as duas equipes na primeira rodada demonstraram que são duas boas equipes no ataque, mas nesse primeiro tempo eles vieram bastante cautela, mas o Humaitá deu uma controlada depois desse gol de empate e até criou, alçando bolas na área pelas linhas de fundo, chegando pelas laterais, bola na área, algum chute cruzado, levava algum perigo ali o gol do Santa Cruz, só que o goleiro João Pedro, apesar da falha, ele estava numa boa tarde, né? Apesar da falha. Aí veio a segunda etapa, né? No segundo tempo, o Humaitá começa um pouco melhor, buscando as atitudes do jogo, tomando iniciativa. Só que um jogo bem, como que eu posso dizer, retendo a bola, ele veio com o jogo controlado, né? Menos agressivo, até que o André Lima, camisa 9, aos 20 minutos, depois de um voleio do zagueiro do Humaitá, o camisa 4, que dá um bate e rebate ali dentro da área do Santa Cruz, né, depois de uma cobrança de escanteio, faz o 2-1 pro Humaitá. E aí o jogo fica morno, o Santa Cruz tenta pegar a bola para puxar os ataques para tentar um empate. Aos 23 minutos, o Santa Cruz chega num cruzamento, né, depois de uma falta ali do lado direito, do ataque, chegam com um cruzamento, uma jogada bem perigosa. Aí aos 34 minutos, um lançamento, o Santa Cruz depois desse segundo gol
do Maitá aos 20 minutos. Depois de dos 23, 25 minutos, o Santa Cruz ele dominou o jogo com as mexidas do técnico, com boas mexidas do técnico. Ele controlou o meio de campo e foi empilhando chance aos 23 minutos, como eu vim dizendo. Teve esse cruzamento de falta, né, que deu bastante perigo. Aos 34 minutos do segundo tempo, um lançamento, uma bola em profundidade do lado direito, que é cruzado para o meio da área, mas o Santa Cruz acaba perdendo mais essa chance, não consegue fazer o gol de empate, né? E o jogo ficou nessa. O Maitá se defendendo bem, o camisa 5, o Maitá com bastante destaque ali na parte defensiva, né? E o camisa 7 do Maitá, Alexandro, com bastante destaque também nas poucas oportunidades que o Maitá teve nesse segundo tempo, tentando controlar a bola, prendendo um pouco mais a bola no campo de ataque, foi o mais insinuante ali. Só que o Santa Cruz dominou mesmo esse segundo tempo. O Maitá não conseguiu chegar ao ataque do Santa Cruz, só que infelizmente o Santa Cruz foi empilhando chance, finalizações, cruzamentos dentro da área. A bola passava perto da trave, mas não conseguia ter essa chegada no último passo. O time do Santa Cruz insistiu, só que sempre pecando nesse pequeno detalhe, né, que é a parte final ali da finalização. A finalização sempre é errada, passava um pouco perto, mas não ia na meta do gol do Maitá. Aí no final do jogo o juiz, por mais que tenha acontecido muitas substituições, todas as substituições no segundo tempo, mas eu não entendi porque que ele deu 7 minutos e depois ainda acrescentou mais 2 minutos, né, dando um total aí de 9 minutos de acréscimo. Mesmo com esse bom tempo acrescido, o time do Santa Cruz não conseguiu chegar ao empate com a equipe do Maitá, e o Maitá consegue aí a vitória por 2-1. Dando continuidade com o segundo jogo da rodada, né, que vem com Galvez e Rio Branco, clássico aí, né, que o jogo começou o primeiro tempo bem morno, Galvez ficava um pouco com a bola, o Rio Branco ficava um pouco com a bola, né, mas quem chegou com perigo pela primeira vez foi a equipe do Galvez aos 4 minutos, né, aí o jogo ficou bem morno, bem equilibrado, alternando a posse de bola entre as duas equipes, né, até que ali mais ou menos pelos 27 minutos aconteceu uma coisa bem inusitada, que o jogador do Rio Branco acabou sentindo ali uma pancada na cabeça, né? O tratador, o médico, entra para verificar se tá tudo bem, né? Se não aconteceu nada muito grave, acaba escorregando e ia machucando seu próprio jogador, né? Mas a parte, esse episódio à parte, né? O jogo foi bem equilibrado até esses 28 minutos. Após esses 28 minutos, o Rio Branco pegou a bola e foi mais ofensivo que o Galvez, né? Pegou a bola, começou a girar a bola de um lado para o outro, achando alguns bons passes, né? Esse último passe bem achado pro seu ataque, e tendo algumas boas finalizações, exigindo algumas defesas aí do goleiro Matheus. Até que ali mais ou menos os 35 minutos do primeiro tempo, com uma boa jogada de saída de bola do Rio Branco, meio de campo, agora me fugiu o nome dele, faz o lançamento com camisa 11, né, o Marlon, que sai cara a cara com o goleiro, o goleiro e tinha mais um companheiro. Ele podendo finalizar, tinha as três opções, né? Podia finalizar a gol, passar a bola para o companheiro para ele somente concluir a gol, ou ele fazer a terceira escolha, que foi partir para cima do goleiro e fazer o drible, né? Para mim foi uma decisão questionável, né? Mas ele tomou, e o goleiro Matheus, goleiro do Galvez, pega apenas o camisa 11 Marlon, que para mim foi um pênalti não marcado para o Rio Branco. Condicionou aí esse primeiro tempo, porque aos 36 minutos, 1-0 para o Rio Branco dominando mais o jogo, poderia abrir o 2-0, ou o Galvez poderia
reagir também e tomar algumas decisões mais ofensivas, porque o Galvez, quando tinha a bola, girava e não tinha nenhuma finalização, a conclusão com perigo a gol, né? O ataque do Galvez foi bem moroso nesse primeiro tempo, né? Mas para mim aí um pênalti não marcado que interfere bastante no resultado nesse primeiro tempo. Do ângulo que o juiz estava, ali não estava longe da jogada, mas também não estava tão perto. Era para ter marcado esse pênalti, porque o goleiro só pega o Marlon e claramente dá de ver que a trajetória da bola não muda. Se ele tivesse tocado a bola, a trajetória da bola tinha mudado. Mas são decisões, né, que pode acontecer e condicionar o jogo. Aí tem esse pequeno asterístico no primeiro tempo desse pênalti não marcado em cima do Marlon, o camisa 11 do Rio Branco. E vindo para o segundo tempo desse jogo, né, o Galvez se impôs. O que o Rio Branco dominou o jogo no primeiro tempo, o Galvez voltou com outra postura, muito ofensivo, e logo aos 4 minutos do segundo tempo já faz aí o primeiro gol abrindo o placar, né, com uma roubada de bola ali pelo lado esquerdo de ataque do Galvez, a roubada de bola feita pelo David, o número 6, desculpa, faz um belo cruzamento, um cruzamento na medida ali pro Kaique, número 23, abrir o placar ali e fazendo assim 1-0 Imperador Galvez. Aí o Galvez pegou, botou a bola no chão, jogou bola, só distribuindo bola, girando de um lado para o outro, fazendo triangulações, chegando pelas laterais, com perigo. E o Rio Branco, pelo o primeiro tempo que teve, ele desceu para o intervalo e ficou no vestiário, não voltou para o jogo nesse segundo tempo. O Rio Branco inofensivo no segundo tempo, não conseguiu se criar, foi ter a sua primeira chance de gol no segundo tempo, assim mais clara, aos 26 minutos, uma bola despretensiosa, um cruzamento, uma bola alçada à área, que era como o Rio Branco conseguia chegar na área do Galvez. O Galvez controlando o jogo, não chegava com tanto perigo depois do seu primeiro gol, né, aos 4 minutos. Depois desse primeiro gol, controlou o jogo, botou a bola debaixo do braço ali e ficou controlando o jogo. Chegava uma vez ou outra para dar aquele susto no Rio Branco, mas controlando o jogo e rondando a área do Rio Branco. E Rio Branco, como eu falei, um jogo bem ruim nesse segundo tempo. O jogo do Rio Branco chegando apenas com bolas alçadas à área. Até os 34 minutos foi ter um escanteio, uma bola espirrada, uma inversão de jogo que o Galvez tira e acaba indo para a linha de fundo em um escanteio, que aí o Rio Branco vai chegar com perigo a primeira vez no segundo tempo, somente aos 34 minutos, chegar realmente com perigo. O goleiro Matheus do Galvez saiu mal do gol, né? Reclamou ainda de falta, mas o juizão não marcou nada. Mas na finalização ali, o Rio Branco acabou não conseguindo concluir muito bem. Aí o Galvez pegou e cozinhando o jogo no 1-0, até que o Rio Branco se alçou ao ataque, né, para tentar pelo menos um empate e cedendo muitas, e o Galvez se defendendo bem. O Rio Branco começou a colocar a bola no chão, estava triangular, só que o Galvez se fechava muito bem. A zona ali do meio de campo estava bem fechada mesmo, e o Rio Branco começou a encontrar inversões de jogadas, né? A jogada começava pelo lado direito e vestia a bola pro lado esquerdo, e aí ele conseguia ter um pouco mais de espaço, cruzava a bola na área, uma bola rasteira, que acabou cedendo alguns contra-ataques pro Galvez. O primeiro contra-ataque que foi cedido foi aos 42 minutos, que o Galvez chega com um pouco de perigo, mas não consegue concluir. Aos 51 minutos, o Galvez teve um excelente contra-ataque, 3 contra 1, apenas 3 jogadores do Galvez e o goleiro do Rio Branco, né, que os jogadores do Galvez, infelizmente ou felizmente para a torcida do Rio Branco, né, não consegue dar continuidade na jogada, um passe bem ruim, e não consegue aproveitar esse contra-ataque. O juizão deu aí 9 minutos, né, de acréscimo, que o jogo foi até os 54
E aos 53 minutos, no desligar das luzes, né, da Arena da Floresta, o Galvez pega mais um contra-ataque. O Rio Branco se lançando 100% ao ataque, né? Cruza uma bola dentro da área do Galvez, que é afastada pela zaga do Galvez, consegue emendar em um contra-ataque, 3 contra 1 novamente, que aí sim consegue ampliar e matar o jogo, fazendo 2-0 Imperador Galvez em cima do Rio Branco nessa segunda rodada do Campeonato Acreano. E para mim, o destaque desse jogo entre Galvez e Rio Branco, a fera, o T-Rex, foi o Kaique. Aí abrindo o placar, fazendo 1-0, que foi bem importante. Com vocês, fica aí para falar dos outros 2 jogos dessa rodada. O John fica com vocês aí, o Jonathan Fernandes, trazendo mais detalhes dos outros 2 jogos. E o primeiro jogo no sábado, né, foi Independência São Francisco. Olá galera, sou Jonathan Fernandes, dando continuidade aqui a segunda rodada do Campeonato Acreano. Independência e São Francisco fizeram o primeiro jogo no sábado, né, no estádio Arena da Floresta, com público, né, dessa vez. E cara, e o primeiro tempo foi marcado por muita chuva, né? Teve chuva aqui em Rio Branco, em algumas partes da cidade. Teve poucas chances, né? O jogo foi movimentado, mas teve poucas chances. Teve uma bola no travessão, pois uma cobrança de escanteio. O Independência não demonstrou muito jogo. O São Francisco também não criou muitas coisas, não teve muito perigo. Teve bola no travessão, como eu estava falando, né? Aos 14 minutos. O Gustavo cobrou escanteio pelo lado direito. E aí teve a bola bateu no travessão, quase que foi um gol olímpico, né? Quase o lance do São Francisco já nesse começo de jogo. E ainda aos 14 minutos teve pênalti pro São Francisco, né? O Bruno deu um carrinho na área, teve pênalti pro São Francisco. O Everton cobrou no canto direito, né? E o goleiro Rafael Bretas defendeu. Bateu muito mal, tá? Bateu muito mal, quis dar uma rasteira ali, ter rasteira no canto, aquela paradinha, aquela marra toda de jogador, né? Mas bateu muito mal, telegrafou o canto, o goleiro pegou. E aí depois disso não teve muito que rolar não. Teve um cartão amarelo aos 30 minutos pro Diogo e aos 31 pro João Gomes do São Francisco, né? O Diogo do Independência e o João Gomes do São Francisco. Aos 33 ainda do primeiro tempo teve troca, né? Saiu o Everton para entrar o Adriano no time do São Francisco. E o primeiro tempo meio que foi isso, não teve muita coisa não. E aí no segundo tempo, logo nos minutos iniciais, teve gol pro São Francisco, né? O Adriano recebeu uma bola no ataque, correu, né? Avançou em velocidade, entrou na área e tocou pro Azaf que estava vindo de trás, chutou de primeira no canto esquerdo do goleiro, sem chance pro goleiro. E aí o São Francisco controlou o jogo, né? O Independência ainda tentou alguma reação, mas não teve muito reação. E um resultado muito importante para o São Francisco, porque o campeonato é um pouco traiçoeiro, né? Lembrando que apenas os 4 primeiros avançam para a próxima fase, né? Que no caso é a semifinal. O quinto e o sexto, né? Não avança, mas também fica na mesma, continua. E o 7º e o 8º são rebaixados, né? Lembrando que agora tem Série B. São rebaixados para a Série B do Campeonato Estadual no ano que vem, né? Então é um tiro curto de campeonato e pontuar é muito importante. Não tem segundo turno, é só um turno só. Então uma vitória muito importante para o São Francisco, que foi para 4º lugar ali na zona de classificação, com esses 3 pontos. E por conta do gol, o destaque da partida, meu destaque vai ser o Asaf, que também foi o destaque da Federação Acreana, né? Foi o mais votado ali como destaque da partida. Teve muitos destaques na partida, mas por conta do gol e também jogou bem o Asaf, vai ser também meu destaque dessa partida. E o segundo jogo entre Vasco e a Desg, né? 2 equipes que precisavam vencer, começou com uma superioridade muito grande do time do Vasco, né? O Vasco que veio com algumas alterações, o Leozinho tinha sido destaque no primeiro jogo com 2 gols, foi titular. E aos 4 minutos
O Lequinho, né, recebeu uma bola no canto esquerdo, chutou, o goleiro Alan Tobias fez uma defesa com os pés. A bola veio ali no canto esquerdo, né, o Lequinho veio pela intermediária, achou um espaço ali para chutar, o Alan Tobias pegou com os pés, a bola sobrou pro Leozinho ainda, que chutou e foi longe do gol. Né, o Leozinho que tem um chute muito bom, mas chutou para fora. Aos 7 minutos, o Adesg, que estava perdido no jogo até então, né, se complicou ali na zaga, tentando tirar a bola na disputa ali pelo alto, até que a zaga cortou mal, e ele sobrou pro Titó, que chutou muito acima do goleiro, sem nenhum perigo. Aos 9 minutos, falta pro Vasco, foi o Leozinho, o cabeludo lá para bater a cobrança, né? A falta foi ali no canto esquerdo, ali na intermediária, né? E aí o Leozinho dá aquele chutaço de perna esquerda, né, que já provou que é muito bom no chute, e meteu lá no ângulo, cara. Ele que foi novidade, né? Como eu falei no início, o técnico Eric Rodrigues como titular, e fez um golaço abrindo o placar pro Vasco. E aos 13 minutos o Vasco levou perigo mais uma vez após uma cobrança de escanteio, né? O time da Dessa não conseguia ficar com a bola, não mostrava nenhum perigo. Foi assim também aos 19 minutos, quando teve mais um escanteio. A bola aérea passou por todo mundo, sobrou pro Cabeludo, que bateu cruzado lá pra dentro da área, só que aí foi uma confusão entre o Bruno Luiz e o Zoeirinha, né? Foram os dois pra bola, e a bola acabou que o Bruno Luiz bateu e desviou no Zoeirinha. Sim, Zoeirinha é o apelido do jogador, ele prefere ser chamado assim, então Zoeirinha é o apelido do jogador. E aí foi pra fora, perdeu uma grande chance, o Vasco perdeu uma chance de ampliar o placar. Aí depois o jogo deu equilibrado ali, por média de 21 a 23 minutos, tem equilibrada, mas já aos 24, depois do passe errado no meio campo da Dessler, que não se encontrava de jeito nenhum, o Titó o Vasco recuperou, perdão, o Titó recebeu, deu um corte bonito ali, mas chutou fraco, o goleiro pegou em 2 tempos. Aos 27 minutos, o Cabeludo ganhou uma bola no alto, escorou de cabeça, né, a bola veio de trás, né, da zaga do Vasco, ele escorou de cabeça. E aí o Lequinho, que avançou, jogou muito bem no primeiro tempo, inclusive. O Lequinho e o Leozinho são os destaques desse primeiro tempo. Encarou a marcação, cortou ali para a esquerda, aí chutou no contrapé do goleiro ali, a bola passou bem pertinho do Alan Tobias. E o Vasco, cara, dominando o jogo. Dominando o jogo. E aí o Adesg, que não fez nada o primeiro tempo inteiro, aos 42 minutos foi pro ataque. Uma bela jogada, inclusive. O Breno recebeu, tocou pro Eduardo, que aí eu tenho que elogiar o Eduardo de novo, né? Um admirador que eu sou do futebol dele. Fez uma belíssima jogada, ele girou para cima do marcador, conseguiu dar um passe ainda pro Vinícius, que encontrou o Breno, né, que tinha começado a jogada. O Breno tocou pro Eduardo, já foi pro ataque também, recebeu ele na marca do pênalti, né? Deu um chutaço e fez o gol de empate do Adesg. E aí depois dos 42 minutos o Adesg foi para cima tentando virar o jogo, né? Teve chance inclusive, mas ficou no 1-1. No segundo tempo não tem muito o que dizer, porque o jogo foi interrompido, muita chuva em Rio Branco, muita chuva no estádio, acabou que comprometeu o restante da partida. Aos 10 minutos, né, a partida foi interrompida, então não teve mais jogo. O jogo foi adiado para segunda-feira, às 5 da tarde, horário do Acre. E o meu destaque, só pelo primeiro tempo, né, pelo jogo do Vasco Adesg, vai pro Leozinho. Para mim ele foi o destaque. Se mudar alguma coisa, né, na partida, no segundo tempo, mudar alguma coisa, a gente tiver a cobertura, a gente traz aqui, mas se não, o meu destaque vai continuar sendo o Leozinho. E aí a classificação parcial nesses 2 jogos é o Galvez em primeiro com 6 pontos, né, líder isolado. O Maitá foi para segundo lugar com 4 pontos, né, e aí em terceiro e em quarto, Rio Branco e São Francisco, respectivamente, né, dividindo ali a terceira e a quarta posição, são os 4 que estão se classificando para a próxima fase. E aí em quinto, o Adesg, né, com 2 pontos, né, contando já esse ponto do jogo do primeiro tempo de hoje. Santa Cruz com 1 ponto, né, com a derrota nessa rodada ficou somente com 1 ponto, um empate e uma derrota. O Vasco com esse ponto, né, do primeiro tempo, e o Independência em último lugar também com 1 ponto. Lembrando que os 2 últimos são rebaixados, né, para a segunda divisão do Campeonato Estadual. Próxima rodada está marcado para próxima quarta-feira, né, com 2 jogos, Adesg e Galvez, Independência e o Maitá. Adesg e Galvez às 5 da tarde e Independência e o Maitá às 7 da noite. O jogo está marcado para o estádio Tonicão. Na quinta-feira está marcado São Francisco
e Rio Branco. O jogo está marcado para a Arena da Floresta. E no sábado, no próximo sábado, Santa Cruz e Vasco. O jogo marcado para o Tonicão às 3 da tarde. Jogo do São Francisco e Rio Branco às 6 da tarde, tá? 18 horas. Essa é a rodada marcada aí para a próxima semana, beleza? E é isso, galera. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado até aqui o TDQ Campeonato Acreano. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está fazendo uma cobertura muito legal aqui do Campeonato Acreano. Então segue a gente, o @teólogo de quinta, muito fácil lá de encontrar a gente. Segue também o nosso amigo Henrique, que está com a gente aqui, né? Henrique.m_, Henrique Medeiros, né? Henrique.m_, e me segue, Jonathan Fernandes Original, beleza? Tamo junto e até a próxima semana com mais um TDQ Campeonato Acreano para vocês.